Hoje eu escolhi 2 versículos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que me chama a atenção nesses 2 versículos aqui é que Paulo começa falando rogo-vos. Então, ele estava, pela compaixão de Deus, estava se dirigindo aos irmãos de Roma e falando, gente, pelo amor de Deus, consagrem-se. Pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo. E aí, quando ele falou apresentar o corpo como sacrifício vivo, sacrifício vivo, aí a gente pensa na cena lá do altar, né? Onde eram colocados os animais para serem queimados. E o único lugar que eu lembro que alguém foi colocado vivo no altar foi quando Abraão foi oferecer Isaque. Então, os sacrifícios mortos que são colocados no altar são queimados e são consumidos. E o único sacrifício vivo que teve, que foi o de Isaque, não houve morte, houve livramento, houve cumprimento de promessa, houve restauração da comunhão de Abraão com Deus, porque Abraão só foi levado a fazer aquele sacrifício porque ele tinha negligenciado algumas práticas dele na caminhada com Deus. Ele era muito íntimo de Deus, muito amigo de Deus, e ele fazia sempre oferecia sacrifícios a Deus. E isso aí era essa intimidade, essa comunhão o tempo todo, até quando Isaque nasceu. Depois que Isaque nasceu, era como se Isaque tivesse tomado o lugar de Deus na vida dele. Ele ficou tão feliz com o cumprimento da promessa, que passou a ter um herdeiro e tal, que o Isaque passou a ser o foco da vida dele. Aí ele já não fazia mais sacrifícios, já não tinha mais aquela constância nas suas conversas com Deus, já não tinha mais intimidade com Deus do jeito que tinha antes do nascimento de Isaque. Até que Deus chamou ele para uma conversa. Vem cá, eu sou o seu Deus, eu sou aquele que te prometeu uma nação como herança, te prometi um filho, o filho está aí, aliás, você tem 2. E depois que esse teu filho nasceu, você já não me oferece sacrifícios, não me procura com tanta regularidade, nem para reclamar da vida, você não me procura mais, porque você não tem mais motivo para reclamar. Você está vendo que a possibilidade de ter uma nação da sua descendência, você enxerga na hora que você vê Isaque. Você está vendo ali que você vai ter a continuidade da promessa que eu te fiz. O Isaque é só o começo. Mas o Isaque, o sacrifício que eu te pedi agora, é só o começo. Eu te pedi Isaque em sacrifício não para matar o seu filho, não para interromper a promessa que eu cumpri na sua vida. Foi para te dar uma sacudida e para te lembrar que eu continuo sendo o seu Deus. E que eu continuo sendo seu amigo. E que eu continuo querendo me relacionar com você. E aí o Paulo convoca os romanos a oferecerem os corpos em sacrifício vivo. E aí a gente pensa, um sacrifício vivo que a gente vai oferecer para o Senhor, o nosso corpo, colocar no altar para o Senhor, a gente logo vai imaginar que um corpo vivo não vai aceitar ser imolado pacificamente. Eu não sou Isaque. Se me botar no altar, a hora que alguém vier me dar uma paulada na cabeça, eu acho que eu vou fugir, vou sair debaixo da porretada. Então, oferecer o corpo em sacrifício vivo
não é se oferecer para ser sacrificado, é se oferecer para se colocar na dependência de Deus. Deus não quer nos matar, Ele quer nos buscar para uma aproximação e fazer com que a gente se lembre de onde que a gente negligenciou o nosso relacionamento com Ele. Onde que Deus está na nossa vida. Quando a gente é convocado a oferecer o corpo em sacrifício, santo, vivo, agradável a Deus, é para a gente se lembrar que Deus é Deus. E que Deus continua querendo intimidade e comunhão conosco. E quando fala que o culto é racional, é para a gente fazer isso conscientemente. Para a gente fazer por querer fazer. Fazer por fé. Fazer pela certeza de que na hora do sacrifício, Deus proverá o cordeiro. Na hora que Deus me chama para me fazer passar por uma provação, quando Deus me permite passar por uma tribulação, de uma doença, de uma angústia, de uma tristeza, de uma ansiedade, de uma dificuldade financeira, de uma dificuldade nos relacionamentos, quando Deus nos permite passar por tribulações, provações, dificuldades, Ele não está querendo que a gente sofra, Ele está querendo que a gente acorde. Ele não está querendo que a gente seja sacrificado. Ele está querendo ser o nosso livramento. Ele está querendo ser a nossa provisão, a nossa cura, a nossa paz. Então, é para a gente tentar entender a paixão por que Paulo pediu isso. Pelo amor de Deus, entregue-se na mão do Pai. Pelo amor de Deus, deixe que o Pai cuide de você. Pelo amor de Deus, volte à intimidade e à comunhão com Deus. Volte ao primeiro amor. Volte à primeira paixão. Volte àquele momento que você conheceu Jesus e queria que todo mundo da terra viesse a conhecê-lo. Volte a ser um proclamador do Evangelho. Volte a ser um apaixonado pela palavra. Volte a ser alguém que ore. Volte a ser alguém que ame o Senhor. Entregue-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela transformação do vosso entendimento. Não nos conformar com o mundo é não aceitar a forma do mundo. Todos nós sabemos que hoje tudo caminha para o não tem nada a ver. Tudo caminha para o normal, tudo é permitido. Na década de 70, o Caetano Veloso começou com é proibido proibir. Depois veio o Cazuza com aquelas letras de libertação do físico, do corpo, né? O Cazuza, o nosso amigo que já morreu lá também, o Renato Russo. Tivemos alguns movimentos aí feministas, alguns movimentos de liberalidade sexual. O governo passou a oferecer camisinha de graça para os adolescentes, para eles aproveitarem a vida. Então a forma do mundo, ela está de uma maneira que o convite dela é para nos afastar de Deus, é para nos entregarmos aos nossos prazeres, às nossas vontades, às nossas alegrias, aos nossos desejos, aos nossos instintos e buscar prazer, sucesso, satisfação pessoal, alegria. E em momento nenhum o mundo te convida a parar para pensar em Deus, a parar para conversar com Deus, a parar para se lembrar de Deus. Às vezes a gente só se lembra de Deus no momento do aperto. E não é isso que Ele quer. A gente só se lembra de Deus no momento da pancada. E não é isso que Ele quer. Ele quer que a gente saia dessa forma do mundo e volte para o projeto original dele para nós. Projeto original: intimidade, comunhão, conversa todo dia, apresentar para Deus o que a gente fez, buscar orientação do que Ele quer que a gente faça. Nós somos descendentes do segundo Adão, que cumpriu
a vontade perfeita de Deus, para que nós pudéssemos ser restabelecidos à comunhão inicial que Deus quis para nós. Mas o mundo vem com as distrações, vem com os banquetes do príncipe deste mundo, vem com as ofertas de facilidade, com as ofertas de alegria imediata, e a gente às vezes cai nessa armadilha, começa a correr atrás do que Deus não quer que a gente corra, valorizar mais as coisas do que o reino, valorizar mais a minha vontade do que a vontade de Deus, satisfazer mais o que eu quero do que o que Deus quer para a minha vida. E aí Paulo nos convida, Paulo implora: rogo-vos, pois, irmão, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, só haverá vontade boa, perfeita e agradável de Deus na nossa vida se a gente estiver disposto a apresentar-nos a Deus diariamente, a buscarmos a comunhão com Deus o tempo todo, seguindo uma outra orientação do Paulo: orar sem cessar. Não é orar o dia inteiro, é estar ligado em Deus o dia inteiro. Prestar atenção nas circunstâncias para a gente ver o que está chegando para a gente, que é de Deus, o que não é, para a gente perceber o que está sendo oferecido para nós, que vai alimentar o nosso espírito, que vai alimentar o nosso coração e que não vai apenas satisfazer a nossa alma e a nossa carne. A gente tem que ser vigilante, a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente se pega fazendo uma coisa que não precisava ter feito e às vezes se arrepende de ter feito aquilo. Por quê? Porque não prestou atenção. Porque o corpo não está no sacrifício. Geralmente quando fala de corpo, está falando da nossa carne, da nossa carnalidade, dos nossos instintos, dos nossos desejos carnais, que a gente tem que se policiar para que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade. Para que o desejo de estar em comunhão com Deus seja maior do que a vontade de nos satisfazer carnalmente, pessoalmente e na alma. A alma conflita com o espírito. E a gente precisa policiar essa alma para que o espírito seja alimentado, para que o homem espiritual prevaleça sobre o homem carnal. Amém?